Bom dia! Vamos à leitura das senhas diárias para hoje, dia 4 de setembro de 2022, domingo, o 13º domingo após Pentecostes. Como eu explico todo domingo, nesse dia da semana, o primeiro dia da semana, na semana dita judaica, né? O que começa no domingo, primeiro dia. As senhas diárias, por ser dia do culto, da missa, ela é acrescida de mais textos, então elas se tornam longas, com 4 textos bíblicos, mais um versículo bíblico, que é o versículo do domingo, e também lema para a semana que se inicia, os 2 versículos bíblicos que são diários, nas senhas diárias, e mais a oração. Então ficam bastante longas, e eu então leio e reflito somente sobre o lema, o versículo do domingo e lema da semana, e sobre o texto da pregação, culto ou da missa. E eu vou fazer uma pequena referência a um versículo bíblico de um dos textos, que é importante. Então vamos lá. O versículo para o domingo e lema da semana vem da carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4. E diz: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Sabe, às vezes dá um problema com essas palavras assim. Alegre-se, tem que ser feliz. Feliz pior ainda, tá? Porque feliz é mais forçado ainda. Porque é um problema quando a gente vê uma alegria forçada. Então, alegre-se não quer dizer que tem que ficar no domingo ou ir para o culto, principalmente, quem tem esse costume, com aquele sorriso bobo na cara. Com aquela alegria forçada. Ah, tá tudo lindo, maravilhoso. Ah, não, às vezes não tá. A maioria das vezes a vida está bem normal. Então, esse alegrem-se tem que ser realmente o que tem raiz. O que tem raiz, entenderam? A alegria que realmente vem de uma vida preenchida com algo substancial, que não precisa estar estampado num sorriso forçado, ou de ser um sentimento forçado, que às vezes faz mal para a própria pessoa que está forçando. Estão me entendendo? Às vezes a própria pessoa está se enganando. Então esse alegrem-se, que o versículo provoca, é aquela alegria que está dentro. E que se manifesta, sim, de um bom humor, mas que também se manifesta numa vida preenchida mesmo quando a situação não é de ficar dando sorriso. Pense nisso. Agora, pessoa de mau humor, que já aparece com cara feia a maior parte do tempo, essa também tem um problema, tá? Então, alegrem-se com conteúdo. Sabendo que, mesmo que a coisa está difícil, não é que a gente não se entrega. É que a gente sabe que tem mais, mesmo na dificuldade,
tem mais coisa do que o quadrado onde eu estou, onde nós estamos, mas que tem, no mínimo, uma esperança fundamental que carrega as coisas. Alegrem-se sempre no Senhor. No Senhor já quer dizer maior do que o que eu posso ver. Outra vez digo, alegrem-se. E o texto da pregação vem da carta do apóstolo Paulo ao Filemon. Filemon, um judeu, não, eu nem sei se ele é judeu, acho que não, o nome não é judeu, que mora numa cidade da Grécia, não tenho certeza da cidade, acho que não sabemos a cidade, uma cidade grega, e ele é um missionário de lá. Então essa carta de Filemon é bem pequena, tem um capítulo só, tem 25 versículos, é só isso, carta inteira. Versículos são, assim, frases, ou meio que divididas em temáticas, assim, assuntos. Mas essas divisões são posteriores, tá? Paulo escreveu, assim, um texto corrido. Os versículos, números, isso tudo foi sendo colocado depois, para ficar mais fácil de achar. É um método bem inteligente de marcar o texto, de encontrar, né? Por outro lado, ele tira o formato original. Essa carta pequenininha, ela é praticamente assim uma carta de saudação, de assim, dizer como é que estão as coisas, manda um abraço para todo mundo, mas tem um assunto que torna essa carta especial. Uma pessoa. Vocês vão ver. Filipenses 1-21. Que é só um capítulo, versículos 1-21. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquino, nosso companheiro de lutas, todos nomes gregos, ó, e a igreja que está em tua casa. A comunidade era pequena, se reunia na casa dele. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos da comunidade, e também os falecidos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. O coração dos crentes, né? Eles chamam de santos os crentes. A gente chama assim mesmo. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, a gente chama os crentes de santos porque a gente diz que eles foram tornados santos. Santos não é um poder mágico de ninguém, tá? Isso é uma concepção errada. Por isso, todos os cristãs são santos e santas, pois foram tornados pelo amor, pelo perdão, pela graça. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, Paulo já era mais velho, né? E assim, era o cristão mais velho em relação a ele. O Filemon se tornou cristão através de Paulo. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor,
sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te, o Paulo estava preso, tá? Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Filho? Paulo tinha um filho, assim ele chamava de filho espiritual. Através dele se tornou cristão. É isso que ele quer dizer. Que gerei entre algemas, o Onésimo. Esse é o cara especial, vejam. Ele antes te foi útil, te foi inútil. Ele antes, Onésimo, te foi inútil. Atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te o envio de volta em pessoa, quer dizer, o meu próprio coração. O Onésimo vai como o meu coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Paulo estava velho e preso. Então, o Onésimo era um cara legal, útil para ele. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre de volta, não como escravo. Escravo. Ele era escravo. Antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti também, quer na carne, quer no espírito. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano ele te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo e pagarei, para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração, certo como estou da tua obediência. Eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. O Onésimo era escravo. Legalmente ele continua escravo. Isso é um problema. Paulo, ele falava, tratava a escravidão como igual, mas até entendo, a comunidade era muito pequenininha para ter alguma influência política nas cidades romanas. Ou no Império Romano. Império Romano para acabar com a escravidão. Não tinha essa influência política. Mas podia ter feito um pouquinho de pressão, ter motivado os cristãos a lutarem contra a escravidão. Mas não era mais para ser tratado assim. Pelo contrário, como irmão. Com tudo que um irmão recebe. De verdade. E não só irmão na carne, irmão no espírito, irmão em Deus, em Jesus. Se Deus ama a todos, que as nossas atitudes diárias reflitam isso. Se o reino de Deus é justiça, paz e alegria, que a nossa atitude reflita essa vontade. Que a vontade de Deus seja cumprida assim na terra como no céu. Entenderam? Trazer o céu para nossas atitudes. Tem um versículo lá que eu disse que ia citar. E diz assim: para seguir a Cristo, esteja pronto de largar tudo que te é valioso. Inclusive
o orgulho de ter um escravo. Aquele dia e hoje em dia. Um bom dia.